Seguindo então com a nossa programação, nós convidamos agora o professor José Jair Ribeiro, ele que é o coordenador da ação social da Inspetoria São Pio X, e o Zeca traz para a gente essa abordagem do tema do papel do educador salesiano na promoção e garantia dos direitos de crianças, adolescências e jovens, ECA e sistema preventivo. Então, nesse sentido também de refletirmos sobre esse documento referencial das nossas práticas, à luz também do sistema preventivo. O Zeca é natural de Londres, atualmente mora em Porto Alegre, é casado, tem um filho de 14 anos, é graduado em filosofia e teologia e também mestre em teologia. Ele possui especialização em pastoral juvenil, inspirado por Dom Bosco um dia, também optou por trabalhar com adolescentes e jovens e desse dia em diante já se passaram mais de 30 anos. Atualmente, conforme eu mencionei, ele coordena a ação social da Inspetoria São Pio X, é professor formador do Centro Salesiano de Formação. Certamente aqui muitos já conhecem o professor Zeca, das formações sobre os cadernos de identidade, dos compromissos fundamentais, agora a formação relacionada a projeto de vida e sempre nessa parceria também nas nossas ações formativas. Ele também é professor do curso de especialização em juventudes da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. Zeca, sinta-se acolhido, é com você. Muito obrigado, Ana, e um bom dia a cada um e a cada uma de nós. Desde já agradecer essa grande oportunidade que a rede nos dá de nós podermos nos conectarmos para refletirmos juntos. A ação educativa, qualquer ação educativa, também a ação educativa salesiana precisa ser sempre do coletivo. Nós precisamos partir sempre da ideia de que juntos nós podemos realizar mais coisas do que realizar somente sozinho. Então, eu agradeço esta oportunidade, né, de partilhar algumas ideias, né? E eu imagino e espero que elas não sejam novidades para ninguém, mas assim repassar um pouco, trazer um pouco alguns elementos ao nosso coração, de como está a nossa prática, a gente repensar um pouco a nossa prática. Então, o meu foco aqui, conforme foi pedido também, é olhar o papel do educador diante disso e tendo como pano de fundo os direitos, esses direitos aí da criança, do adolescente, dos jovens, mesmo não fazendo referência ao ECA, mesmo não fazendo referência ao sistema preventivo diretamente aqui, mas eles estão, essa fala está pautada um pouco a partir desses documentos assim de referência também para nós. Um primeiro elemento de introdução assim importante para nós, né? O dever, o direito, ele precede o dever. Hoje nós estamos numa sociedade, às vezes, onde ela é muito punitiva, talvez os deveres, eles talvez a gente tenha uma concepção que eles vêm um pouquinho antes. Mas não, o que vem antes é o direito. Eu tenho direito à vida, por isso que o meu dever é defendê-la e vivê-la. Eu tenho direito a comer, por isso que o meu dever é comer e ajudar com que todo mundo coma. Eu tenho direito à educação. Eu devo usufruir desse direito e ajudar para que todo mundo também tenha esse direito. Então, esse é um pressuposto importante para nós. O direito, ele prevalece o dever. Eles caminham juntos, mas eu tenho, em primeiro lugar, vem o meu direito à vida. Quando a gente nega o direito à vida, qual o dever que sobra para esse menino, para essa menina, para esse jovem? Então, esse é um primeiro elemento de introdução que eu nem, escutando um pouco as falas agora, daquilo que a gente foi vivendo no ENAS até aqui, me veio essa ideia. Esse tema dos direitos, para nós, se nós pegarmos os cadernos que a gente tem na rede salesiana, os nossos cadernos estão encharcados desses direitos. E eu fiz questão agora de ali pegar os cadernos, os 10 cadernos que a gente tem e olhar. Nós temos 4 cadernos que perpassam os direitos. É claro que ali nós vamos falar mais diretamente dos direitos e a gente foca nos direitos humanos, que é a grande abrangência desses direitos, né? E são 4 cadernos. O caderno o educativo pastoral, o número 2. O caderno identidade carismática, o número 3. Tem o caderno fascículo número 1.
E depois tem um outro caderno específico, né, com um grande texto do padre saudoso padre Marcos Sandrini, né, que fala do sistema preventivo e os direitos humanos. Então, esse tema dos direitos e na linha dos direitos humanos ele perpassa a nossa ação. Nós estamos encharcados por essa ação. Um pouquinho daquilo por onde que nós vamos refletir aqui. Três pontinhos. Três pontinhos. Dom Bosco e Jesus, a interface desses dois pontos aqui. A dignidade humana, um segundo ponto. E o terceiro ponto, atitudes do educador salesiano. E eu vou fazer um link aqui muito grande com aquilo que a irmã Claudiane abordou, né, até onde que ela começou lá, e ela abordou alguns desses elementos já aqui de algumas atitudes do educador salesiano. Por favor. É, Dom Bosco. Dom Bosco. Dom Bosco tem uma convicção grande assim deles que ele tem que partir da realidade desses jovens. Então ele é impregnado por duas grandes concepções aqui. Nós vamos abordar as duas. Pela dramática situação ao qual aqueles adolescentes e jovens viviam e depois o segundo ponto desse olhar de Dom Bosco, a misericórdia de Deus. Essa bondade de Deus, nós estamos impregnados no nosso sistema preventivo da bondade, né? Olhamos lá para São Francisco de Sales e olhamos para a pessoa de Jesus, essa grande bondade que tem. Mas ele parte de uma realidade. Com quem que ele vai viver esse amor de Deus? Com esses jovens. A partir dessa realidade colocada aqui, ó. Jovens, adolescentes e jovens, na época de Dom Bosco, empregos precários, salários baixos, nem tinham direito, trabalhavam 14, 16 horas ao dia, a superlotação dos alojamentos inadequados, vinham das cidades do interior para Turim, achando que a revolução industrial que ali estava chegando ia dar uma grande contribuição para eles, uma vida melhor, acabavam parando na periferia de Turim, nos alojamentos os mais inadequados possíveis, né? Problemas de higiene, problemas sanitários, a miséria moral, a pobreza educativa, uma série de outros elementos aqui que não precisamos nem a gente não precisa nem destacar. Mas é essa realidade desses jovens aqui, a partir dessa realidade que de fato ele vai cuidar. Daí por isso que ele cuida dos aprendizes, depois ele cuida dos estudantes, ele cuida dos migrantes que vão chegando na cidade de Turim. Ele vai cuidar dos órfãos, que a família ficou lá no interior e eles vieram para a cidade de Turim para procurar uma vida melhor e acabam ficando aqui não órfãos só porque perdeu o pai e a mãe, literalmente, mas também porque alguns deles estavam distantes. Tem pai, tem mãe ou tem família, mas elas estão distantes deles. Então, ele vai cuidar também desses aqui e também daqueles órfãos mesmo que, de fato, perderam o pai e perderam a mãe, né? E tem esse olhar todo cuidadoso em relação às prisões. É aí que ele começa, de fato, a perceber que é um mundo que ele não conhecia. Por que que ele não conhecia esse mundo dessas juventudes? Porque os pés deles não pisavam a realidade das periferias de Turim, ao menos até essa etapa aqui, até a ordenação sacerdotal dele. Ou pisava um pouco, ele era lá do interior, ele vem para Turim, e aí ele circula em alguns ambientes. E depois ele passa a circular nessa periferia. Aí ele descobre essa dramática situação que esses adolescentes e jovens estavam vivendo. Pode passar e pode colocar o vídeo. Não tem como a gente não se tocar vendo o filme completo do Dom Bosco, né? Mas principalmente essa cena aqui escolhida, né? Quando a gente perde um jovem, todos perdem, a sociedade perde. Às vezes a gente não tem muito essa consciência. Quando o educador não consegue atingir um jovem, o educador perde, a educadora perde, e o jovem também perde, o adolescente também perde. E Dom Bosco tinha essa convicção muito forte, assim, de que, de fato, esse jovem, ele precisa ser cuidado. Ele precisa ser cuidado. E olha que frase, né? Eu nunca amei ninguém, mas eu amo o senhor Dom Bosco. Essa escolha desse educador pela educação social, essa escolha do educador pela ação educativa do jeito salesiano,
essa escolha que nós vamos fazendo, igual disse o jovem para Dom Bosco, né? O Senhor vai estar comigo até o final? O Senhor vai estar comigo até o final? É uma escolha de vida. Partilhar a vida através, utilizando da educação, partilhar a vida com crianças, adolescentes e jovens é uma escolha e que é para toda a vida. Foi assim até o meu último suspiro, será em benefícios, segue a frase. Dom Bosco tem a convicção, partindo dessa realidade dura, de que esses jovens, por mais que eles tenham cometido, às vezes, algum erro na vida, eles precisam, é possível reparar isso. E nós, o modelo societário que a gente tem hoje não leva muito isso em consideração. Assim, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de ter um ex-preso por perto. Tem muita dificuldade de entender um menino que fez o ato, que cometeu algum delito, foi julgado, às vezes passou lá, cumpriu a sua ação socioeducativa, etc. E quando ele retorna, quando eu descubro que ele passou, que ele teve essa experiência, a sociedade, e às vezes nós também, podemos correr o risco de ter um olhar diferente para ele. Dom Bosco tem a convicção, né, de que é possível dar um passo além daquele ato cometido. Pode passar? E essa é uma afirmação bonita assim para nós. De onde que Dom Bosco vai beber disso para ele ter essa convicção grande aqui desta bondade misericordiosa de Deus? Eu não vou me deter muito aqui, né? Mas essa imagem que vocês estão vendo agora, ou tentando ver, né? É, aqui é a passagem bíblica narrada por o evangelista São Lucas, sobre a viúva de Naim, a viúva de Naim. E conta a historinha lá da viúva de Naim, que Jesus está caminhando com a multidão, está aí, olhe para a imagem se conseguirem, ao redor de Jesus, as pessoas todas estão próximas, não existe separação. Por quê? A grande ideia do projeto de Deus, e é a concretização disso, que todo mundo vem para o centro, que o excluído vem para o centro, que a pessoa vem para o centro, e tem uma unanimidade em relação a essa perspectiva de centro. Então, nós temos um projeto que aglutina, que leva todo mundo na mesma direção, cada um sendo único, individual, mas caminhando numa mesma direção. Então, diz o texto bíblico, narra o texto bíblico, que Jesus estava caminhando, chega na cidade, nas portas da cidade de Naim, e aí está as portas da cidade de Naim. Naquela época, o poder, a organização da sociedade, o governo municipal, poderíamos dizer assim, acontece na porta da cidade de Naim. É aí, entre aspas, que o prefeito sentava-se, é aí que o prefeito ficava, é aí que ele organizava a cidade. Viúva de Naim. Essa mulher era viúva, perdeu o seu marido. E por que perdeu o seu marido? Porque a mulher, naquele período, que direitos que tinha? Qual era o seu papel diante da sociedade? Era por causa do homem. Tirando o homem, o que sobrou para essa viúva? Narra-se a história ali que ela foi, inclusive, expulsa dessa cidade. Ela teve que viver à margem da cidade, com o seu filho. E Jesus se aproxima com os seus, fazendo a sua caminhada com essa multidão. Ele se depara também na entrada dessa cidade, também com uma outra multidão, que é uma mãe que está levando o seu filho para o enterro, o seu filho que tinha morrido. E Jesus se toca, deixa tocar-se profundamente por esse fato. E aqui nós, salesianos e salesianas, às vezes a gente olha essa passagem e a gente foca diretamente no jovem. Jesus aqui, a sua misericórdia, a sua ação, não é pelo jovem, é pela mãe. É pela mãe. E se nós formos, eu não vou entrar aqui, se nós formos um pouquinho lá olhar assim, o texto bíblico, as várias palavras, as várias narrações que ele vai chegando, etc., o primeiro lá mais próximo de Jesus possível, aonde utilizamos no texto bíblico a palavra, pode passar? Aonde nós utilizamos no texto bíblico a palavra misericórdia, que está colocada aqui, lá no seu original a palavra é útero. Útero. O que acontece no útero de uma mulher? Aí se gera a vida. Então, Jesus tem esse olhar, esse Deus misericordioso na pessoa de Jesus tem esse olhar
se deixa tocar pela situação daquela mulher, ele se coloca no lugar dela, ele se coloca no lugar dela. A tal da empatia, colocar-se no lugar do outro, tentar sentir, ver na perspectiva do outro, da outra, isso é um grande desafio para nós, é um grande desafio para o educador, para a educadora, a gente como se, tentar ver o mundo a partir dos olhos do educando, da educanda. Então, Jesus se coloca no lugar desta mulher e ele diz essa frase aí: não chore, não chore. Mas como não chorar se o filho tinha morrido? E aí Jesus faz, pode passar, e aí Jesus faz a sua ação. Ele se aproxima, ele toca nesse caixão e ele diz: jovem, levante-se, levante-se. E esse menino, esse adolescente, esse jovem ali, começou a falar. Eis o sinal de que algo tinha acontecido, porque no ditado popular, né, morto não fala. Na vida prática, morto não fala, né? Então aqui acontece, mas Jesus se deixa tocar, ele toca, ele se aproxima, além de ele sente, procurou sentir aquilo que a mãe estava sentindo e faz a sua ação. E faz a sua ação perante esse jovem. Pode passar? E aí segue o texto, e aí, quando a ação de Deus acontece, quando a ação de Deus acontece, há uma restauração da dignidade humana. E eis aqui que a cena muda. Lembra daquela imagenzinha? Pedro, se não for muito, volta um. Mais um. Mais um. Olha aqui. Aqui nós não temos uma uniformidade, nós não temos uma coisa, um projeto que está confluindo, levando todo mundo na mesma direção. O poder da cidade, do jeito que ela é organizada, do jeito que a nossa sociedade hoje, às vezes, ela está organizada, ela assim, existe a exclusão. Jogamos um bom número de pessoas à margem dessa sociedade. E ela não tem um projeto, de fato, que consiga dizer assim, olha, aqui todo mundo, a vida digna para todo mundo. Pode voltar naquela outra lá, Pedro? A vida digna para todo mundo, ela precisa ser restaurada. Então, a ação de Deus, esta bondade misericordiosa de Deus, leva com que a vida seja plena, em plenitude. Dom Bosco olha para isso. Dom Bosco olha para isso. E ele age a partir disso, mas não age por caridade. Age porque é direito dessa mulher, é direito do jovem, que ela tenha uma vida digna. Que tenha uma vida digna, que as coisas sejam restauradas. É direito do jovem que ele viva e viva mais plenamente. Então, esta é uma perspectiva, uma realidade dura, mas é um coração misericordioso que age, mas é uma misericórdia, de fato aqui, para dar dignidade para as pessoas. Pode passar? E aí está, poderíamos pegar outras passagens bíblicas, até se fosse o caso, né? Mas aqui nós temos um modelo do Evangelho. Nós temos um modelo. Esse é o paradigma que nós temos que ter, consciência, educador, educadora, gestor, gestora, salesiano, salesianas, nós temos que ter consciência, esse é o paradigma da transformação, esse é o paradigma. Nós não fazemos aquilo que a gente faz hoje enquanto ação de um educador por caridade, a gente faz por justiça, a gente faz por justiça, e aqui está, estava com fome alguém, estava com sede e alguém, era estrangeiro e alguém, estava nu e alguém, estava doente e alguém, estava na prisão e alguém. Este é o modelo. Realidade dura dos meninos de Dom Bosco, da realidade de Turim, da sua época, o trabalho que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai fazer, de fato, com que aquele menino e aquela menina saísse daquela situação, oferecer condições para que ele saia daquela situação. Exatamente, pode passar? É o que a gente faz hoje. A perspectiva que a gente tem hoje é desse trabalho social nosso. Dom Bosco, isso aqui é das constituições, né, dos salesianos, né, de Dom Bosco, é um artigo dessas constituições, né, Dom Bosco tem consciência do trabalho que ele vai fazer. E essa consciência aqui, ó, conservando-nos independentemente de qualquer ideologia e política partidária. Recusamos tudo que favorece, recusamos
tudo que favorece a miséria, a injustiça, a violência, é com essa perspectiva que nós trabalhamos. É com essa perspectiva que nós temos a nossa ação social. Não é por outra. Pode passar? É por essa perspectiva de nós ajudarmos a restaurar, de fato, a dignidade humana. Trouxe aqui só por ilustração. Só por ilustração. Quando Dom Bosco assume dai-me vidas e ficai com o resto, ele vai olhar lá para um texto bíblico, está colocado lá no Gênesis, né? Está aí a citaçãozinha, mas é isso aqui. Ele quer a vida desse menino. Do jeito que ele está lá, porque ele quer transformar a vida desse menino, dessa menina. Ele quer fazer com que ele tenha vida e vida plena. Esse, pode passar, é o grande coração daquilo, esse trabalho, essa escolha pela vida, etc., nós chamamos hoje de dignidade humana. Pode passar? E vamos para o segundo ponto. Essa dignidade humana aqui, e nós vamos olhar agora diretamente para nossas obras sociais, para os serviços que nós oferecemos nessas obras sociais, nós temos uma vocação transformadora. Vocação transformadora, o projeto de Deus ao qual nasce a nossa vocação, ele é transformador. Vida digna para todos e para todas. Dom Bosco, olhando para esse mesmo projeto de Deus, tem uma ação transformadora. A Mazarello, olhando para esse mesmo projeto de Deus, tem uma ação transformadora. E essa ação transformadora, ela permanece, deve permanecer, precisa permanecer no hoje, na nossa ação, daquilo que a gente vai fazendo dentro dos nossos serviços, nossas obras sociais. Então, o que, que as nossas obras sociais hoje são chamadas para essa vocação transformadora? Romper a exclusão social. Nós não estamos ali para fazer caridade, eu quero insistir nessa ideia, nós estamos ali para fazer justiça. Foi negado um direito para esse menino, para essa menina, para esse adolescente, para esse jovem. E nós estamos ali para ajudar a restaurar esse direito. Qual é o direito que foi negado? São muitos os direitos quando esse menino entra no nosso portão das nossas obras, são muitos os direitos que eles são negados. Muitos direitos. E às vezes, dependendo da idade, há 10, 12, 15 anos, 20 anos já que são de direitos negados. Nós estamos aqui para ajudar a romper essa negação desse direito, para ajudar a romper essa exclusão social. Excluído, aonde que ele está totalmente à margem. O projeto de Deus é a restauração, a unificação dessa mensagem de vida, onde todos e todas podem ter o seu lugar, pode ocupar o seu lugar, ser aquilo que ele foi destinado, que ele que o seu DNA está determinando que ele vai ser, que ele vai ser, que ele pode ser, o projeto de vida ao qual ele vai se desenvolver. Então, nós estamos aqui, enquanto obra social, nessa vocação transformadora nossa, é para romper essa série de coisas que estão dizendo que o projeto ele está partido, que o projeto está partido, que a vida está partida, ela não está unificada, né? E essa exclusão colocada, ao qual aqui os nossos documentos fazem referência, o projeto de Deus faz referência, né? É para além do sentido da pobreza. É para além só de ser pobre, 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 porque não tem o que comer, porque não tem uma casa. É para além disso. Em seu sentido tradicional de privação de bens, e vai contra a liberdade dos filhos e das filhas de Deus e viola a sua dignidade humana. Pode passar? E essa dignidade humana, dentro do projeto salesiano, dentro das nossas obras sociais, chama-se direitos humanos. Essa dignidade, aqui entra a perspectiva mesmo dos direitos. Pode ser esses direitos, assim, de forma mais alargada, esses direitos humanos. Então, aqui, eu ando repetindo muito essa frase e não vou me cansar de repetir. Não vou me cansar de repetir. Quem de nós que está aqui hoje, ou quem não está aqui hoje conosco, mas está dentro das nossas obras sociais, ou está dentro de um colégio salesiano, dentro de uma obra salesiana, e não acredita nos direitos humanos e não defende os direitos humanos, com toda a simplicidade do mundo, está fora de lugar. Está fora de lugar. Por quê? Quando a gente, essa falta de dignidade nega os direitos. O que é a privação dos direitos humanos? O que é essa negação? A humilhação do ser humano.
É negação de direitos políticos, de direitos sociais, de direitos civis. A gente diz no dia a dia assim, né? Um Zé Ninguém, um Zé Ninguém. E nós, salesianos, e nós, salesiana, nós, educadores e educadoras salesianos e salesianas, nós estamos aqui justamente, somos desafiados diante dessas várias negações desses direitos humanos, nós estamos aqui para ajudar a restaurar esses direitos humanos. Eis o grande coração do trabalho que a gente faz. Esse é o grande coração do trabalho que a gente faz. Nós defendemos os direitos humanos de todas as pessoas, de todas as pessoas, de toda criança, de todo adolescente, de todo jovem, não importa onde que ele esteja, se ele está mais na periferia, se ele não está, etc. Havendo a negação de um direito humano, nós, enquanto proposta educativa, pastoral nossa, nós estamos ali para ajudar a sanar esta negação. Pode passar? E aqui nós vamos no terceiro ponto da nossa fala, assim, dessa reflexão, né? Olhar um pouquinho para as atitudes do educador e da educadora social. Tem dentro dos nossos documentos, eu vou trazer alguns elementos mais pautados isto aqui, mais pautado um pouquinho do pensamento da Madalena Freire, que ele conflui para aquilo também que está dentro dos nossos documentos, ou melhor, os nossos documentos hoje, os nossos cadernos olharam muito também para esses estudiosos aqui, tanto da Madalena Freire como do Paulo Freire, para ir ajudando a constituir um pouquinho também essas atitudes, né, que são nossas aqui. E aqui eu imagino que seja conhecido isso aqui de vocês, né? Está dentro do livro da Madalena Freire chamado Educador, com esse título assim, já é um livro mais antiguinho, né? Mas lindíssimo, belíssimo, né? E aí tem isso aqui isso aqui dá para dizer que é uma poesia, isso aqui dá para dizer, mas é a grande chamada para nós. Educa, educador, educador, educador. Quais são as dores hoje que nós temos que ajudar as nossas crianças, adolescentes e jovens? Nós temos que educar para quais dores? E aqui vem essa, educar a dor da falta, a dor cognitiva, educando a busca do conhecimento. Por isso que nós utilizamos o meio educativo para evangelizar. Podíamos pegar outro meio, mas Dom Bosco optou pelo meio educativo. Justamente também a falta, a dor da falta de conhecimento, a gente supre com conhecimento. A falta, a dor do limite, a dor afetiva, a gente educa para o desejo. Deseja uma vida melhor, quer uma vida melhor, procura uma vida melhor, preciso sair dessa situação onde que me encontro hoje. Se meu pai e minha mãe viveram eternamente, conseguiram só do jeitinho que a vida que conseguiram levar até hoje, de forma muito simples, etc., nós educamos para que esse seu filho aqui, que circula nas nossas casas, ele saia, ele se alimente desse projeto de fato de vida. Ele pode ser. O padre Roque usou uma expressão diante da fala dele, né? A condição dos jovens não pode defini-los. Por isso a gente educa para o desejo dele ele procurar algo que talvez seja melhor da situação de onde que ele está. Educar a dor da frustração, a dor da perda, fazendo o quê? Educando o humano na sua capacidade de amar, nessa sua capacidade de empatia diante da realidade do outro, né? Educar a dor do diferenciar-se, a dor da individuação para a autonomia. Acabamos de falar de protagonismo. Protagonismo juvenil, protagonismo do educador, da educadora, autonomia naquilo que a gente vai fazendo, né? E essa dor da imprevisão, a dor do incontrolável, nós vamos sempre mais educando para o entusiasmo da criação, de a gente cada dia mais sermos pessoas novas, fazer nova todas as coisas, renovar pode passar, renovar aquilo que a gente vai fazer. Então, essa é uma primeira
Uma primeira atitude é educar a dor, contribuir para educar a dor. Para educar a dor de uma pessoa, eu tenho que educar também a minha dor. Também a minha dor. Então, educador, quais são as tuas dores? Quais são as minhas dores de educadora salesiana? Como é que eu me educo diante dessas dores aqui? Como é que eu vou suprindo essas dores se elas precisam serem supridas? Um primeiro elemento. Segundo elemento aqui, sempre olhando para a Madalena Freire. Rir e brincar e conhecer. Aqui, por que eu trouxe esse pontinho específico aqui? A pedagogia da festa para nós, né? A pedagogia da festa. Então, a gente precisa, enquanto uma atitude do educador, da educadora, brincar com as situações de aprendizagens. Brincar com essas situações. Rir dos nossos erros, não levar a vida muito a sério. Tudo ao ponto do lápis, assim costuma dizer, é muito fechado, etc., que não pode ter. Não, o ser humano vai errar, o ser humano vai acertar e o ser humano vai errar. E essa perspectiva educativa nós precisamos ter. Se Dom Bosco tivesse levado muito a sério toda essa perspectiva aqui, questão do erro, ele não teria trabalhado com esses meninos, teria talvez trabalhado com outros. Mas quais outros também não sei. Talvez tivesse que lá com as meninas da Marquesa Barolo, não sei. Mas ele não, ele entende que o menino cometeu alguma coisa não boa e ele tenta educá-lo para que ela não possa se repetir, que ela não possa se repetir. Então, ajudando, né? A rir com os outros, ajudando os outros a fazerem o mesmo, a rirem, a entender que aquela ali é uma falta, mas essa falta não é a vida toda do jovem, não é a vida toda dele. Eu não posso reduzir as pessoas as suas atitudes e dizer, olha, o Zeca se reduz a essa atitude não boa que ele fez agora. Isso foi uma atitude dele, que ela precisa ser combatida, se for para combater, precisa ser educada, se for para educar, mas nós não podemos reduzir as pessoas a isso. Senão nós reduzimos os nossos meninos e meninas que estão dentro das nossas obras sociais a quê? A quê? A condição dele. Um jovem pobre negro, um jovem pobre negro e mulher, um jovem sem direito, um jovem, e é tudo pelo não. E é tudo pelo não a definição que a gente vai. Então, a condição dele não define quem ele é. Não define quem ele é. Ele circula dentro daquela condição ali e essa condição o faz. Então, os erros que talvez ali o meio esteja ajudando ele a cometer, mas o não o define totalmente. Porque se fosse assim, a gente não precisaria nem perder tempo para educar. Se a gente não acredita que ele possa ser transformado e se transformando, não precisaria nem educar. Pode passar? Então, essa é a segunda atitude, rir, brincar e conhecer, né? Terceira atitude aqui do educador, refletir. Pensar, eu preciso pensar a minha ação educativa. Eu não posso ser robozinho. Eu tenho que me constituir enquanto educador. Eu não sou só dentro de uma casa salesiana, eu não sou só um instrutor de educação física, eu não sou só um instrutor de artes, eu não sou só um instrutor de teatro, eu sou um educador. Mas para isso eu tenho que pensar na minha educador. Uma primeira ação que nós temos que trabalhar todos os dias aqui, que existe hoje do cotidiano, essa naturalização de que a pobreza é isso mesmo, é tudo natural. Essa naturalização de que as coisas. Nós estamos anestesiados diante disso. Nós já naturalizamos que lugar de negros nesse país, de pretos nesse país, é na favela. Nós temos que romper isso. Nós temos que romper. Então a gente tem que repensar, talvez, aquele cabedal de coisas que a gente tem, que eu costumo sempre brincar, às vezes estão aqui no nosso crânio posterior, aqui estabelecidos, que não deixa a gente vai junto nessa anestesia. Então nós temos que romper essa anestesia e enxergar essa realidade exatamente quando ela está, refletir sobre ela. Segundo ponto aqui, nós precisamos tomar consciência do que a gente sabe, daquilo que a gente não sabe. E correr atrás das coisas que a gente sabe, correr atrás das coisas que a gente não sabe. Eu tenho que ter consciência disso. Eu tenho que ter consciência. Consciência para que de fato a gente consiga manter esse distanciamento para pensar que atitudes eu deveria ter.
Diagnósticos de hipótese, perguntar-se. A irmã Claudiane, no meio da fala dela, dizia assim: eu gosto das perguntas, nós precisamos fazer pergunta aqui, diagnóstico das hipóteses adequadas para essa situação, para aquela situação, nós precisamos nos provocar com isso aqui. Precisamos sistematizar o estudo da realidade pedagógica, precisamos escrever esse estudo, eu preciso fazer os meus rascunhos, eu preciso fazer os meus rabiscos, eu preciso repensar, eu preciso pensar aquilo que eu estou fazendo. E nós precisamos também, esse educador aqui, quando ele pensa sobre a sua ação, ele tem que também instrumentalizar o seu acompanhamento. Como é que eu faço? Pode passar? Como é que eu faço esse acompanhamento? Por onde que eu caminho com esse acompanhamento? Não passou para mim. Isto. Essa reflexão, ela passa pelo registro da história individual, pela história coletiva. Educador que não escreve, minha gente, tem que se desafiar a escrever. Educador que não registra, tem que desafiar a registrar. Graças ao registro que eu faço da minha prática, eu consigo perceber se a minha prática está sendo adequada àquele momento ali ou não. Senão a gente inclui duas ou três coisas na vida e passa a repeti-la, repeti-la. Eu continuo repetindo porque o jovem não é o mesmo. É outro jovem, hoje é ontem foi outro, amanhã vai ser outro, eu posso continuar. Não é bem assim na prática. Na prática, nós temos que ver se a minha ação educativa está evoluindo também com os tempos, está evoluindo junto com essa perspectiva do adolescente no dia de hoje, do jovem no dia de hoje, né? Constatando quais são as contradições entre o seu pensar teórico e a sua prática. Tem contradições? É claro que tem, o ser humano é contraditório. Resgatar a sua história de educando, resgatar a sua história de criança, resgatar a sua história de quando ele esteve ou numa obra social, ou na escola, etc. Nós precisamos resgatar aquilo ali, fazer memória disso, para que eu consiga, de fato, ir melhorando a minha prática, para não repetir, às vezes, umas coisas que foram lá atrás, que aconteceram lá atrás comigo, e elas estão dadas aqui. E nós precisamos, cada vez mais, elucidar, você, educador, você, educadora, eu, educador, eu preciso elucidar cada vez mais qual é a minha opção pedagógica. A minha opção pedagógica, de fato, é pela autonomia do adolescente e do jovem. A minha opção, qual é a opção política de relações que existe atrás da minha proposta, do meu agir, do meu ato, da minha atitude? Pode passar? Nós precisamos ter consciência disso. E o meu tempo já foi dois minutinhos aqui para a gente concluir, né? Uma quarta atitude nossa é importante para nós, é ver, escutar e falar. Para nós, educador. Observar, olhar o outro, a si próprio, buscando o significado, desejo, o que está no olho do outro, como é que eu consigo perceber a interface? É Jesus olhando para a viúva, o que aconteceu com essa mulher mesmo? Perdeu o filho, o que eu posso fazer? Identificar-se ali. Esse ver, esse escutar, esse falar aqui, ver é buscar, é tentar compreender, é ler desejos, é lançar seus desejos para o outro. Mas qual é o teu desejo de educador, de educadora? Qual é o teu desejo? Tenha presente esse desejo a todo momento que você inicia a sua ação educativa. Tenha presente esse desejo. Qual é o meu grande desejo para o dia de hoje, enquanto educador? Repetir coisas que aconteceram no dia de ontem? Qual é o desejo de fato que eu quero estar aqui? O que eu vou fazer hoje para provocar desejos? Para que os meus olhos brilhem diante das situações às quais eu vou vendo, que eu fale com entusiasmo, que eu dedique para essa ação educativa e que o jovem, o educando, a educanda, perceba que, de fato, aqui estou fazendo isso por amor a ele, por amor a uma causa, que é a ação educativa. E esse escutar aqui também, escutar de fato. A gente não escuta só com o ouvido, a gente escuta com o olho, a gente escuta com todas as perspectivas possíveis. E quando eu não falo só porque eu tenho boca. Eu falo porque eu tenho algo, eu tenho um desejo a comunicar. Que desejo de fato é esse que eu tenho para comunicar? Pode passar? Que a Ana já vai me chamar rapidinho. Aqui eu não vou. A quinta atitude é aquilo que nós temos lá dentro dos nossos cadernos, que a irmã Claudiane também já tocou um pouquinho na sua fala. Isso aqui, isso que vocês estão vendo aqui, essas atitudes pedagógicas dentro dos nossos cadernos, é um instrumental ao qual eu posso segui-lo, ao qual eu posso segui-lo. Não é simplesmente assim, eu fazendo isso aqui tá bom, se eu não fizer também tá bom. Não, isso aqui é um instrumental que orienta a minha prática educativa, que orienta a atitude do educador, da educadora. Pode passar?
E finalizo aqui. Finalizo aqui. Com essas três provocações. Jesus de Nazaré é o reino de Deus. Por onde ele passou, fez o bem. Dom Bosco é o oratório. Onde ele estava, o oratório estava com ele. Por isso que o oratório migrou muitas vezes até ter um lugar definitivo. Mas onde estava Dom Bosco, acontecia o oratório. Você é educador, você é educadora. Onde você estiver, o educador estará com você. Então, dentro da obra, fora da obra, onde nós estivermos, que a gente possa ser um educador, ajudar a cuidar da dor que as pessoas sentem. Muito obrigado. Zeca, muito obrigada por sua presença e participação. E aqui uma frase que você trouxe e que a sua fala diz muito dessa frase. Ser educador salesiano é uma escolha para a vida. E tudo que você trouxe para refletirmos, essa relevância, essa necessidade de um olhar atento, cuidadoso e desse compromisso tão firme com a missão salesiana. Agradecemos imensamente.